Com vocês, pastora Ana Paula, minha esposa. Ela sempre faz isso comigo e estava esperando esse dia. Aleluias. Depois de uma palavra tão abençoada, é muito fácil a gente vir aqui ministrar, amém? E o Senhor é tão perfeito. Se alguém puder acender as luzes, obrigada. O Senhor é tão perfeito porque eu não combinei nada com o pastor Jerry. E a minha palavra vai dar sequência à palavra dele. Nós vamos abrir em Lucas 4. Nós vamos ler do 20, Lucas 14 até o 19. Depois eu vou chegar do 20 ao 30, amém? Essa passagem vai falar, pode pôr para mim, Douglas, por favor. Quando Jesus ele voltou para Galileia, aonde a terra onde ele nasceu. E nós vemos que as pessoas ali não receberam muito bem, mas vamos começar. Amém, igreja? Vocês estão aqui, eu já estou no Espírito, amém? Então nós vamos dar sequência. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E foi a Nazaré, aonde Jesus nasceu, igreja? Amém. Onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Isaías, qual o versículo que é da nosso tema? Amém. Que o pastor Jerry acabou de ler para a gente. Abriu-se e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Põe a mão na sua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Vamos parar aqui. Jesus ele voltou para a terra dele onde ele nasceu. E ele pegou o livro de Isaías, do profeta Isaías, e declarou: Ele me ungiu, Ele me escolheu. O próprio Deus cumpriu a palavra que foi declarada ali para o profeta Isaías. Vamos continuar, Douglas ou Aldo que estiver, nós vamos até o final. Vamos lá. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos neles, ou seja, todos estavam olhando para ele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém, igreja? Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a mim mesmo. Faça-me aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-se-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se, expulsaram-se da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Essa passagem que eu li para vocês é o momento que Jesus volta para Nazareno. Quando eles olharam Jesus dizendo aquilo, eles falaram assim: mas não era esse o filho de José, o carpinteiro? Não era este? E o que eles esperavam que Jesus faria naquele momento? Uma cura, um milagre, uma restauração. Mas Jesus não entregou para eles o que eles queriam. Porque eles não estavam entendendo o propósito de Jesus naquele lugar. Eles não aceitavam Jesus. Jesus deixa bem claro que aonde você está na terra que você foi criado, que você veio, muitos não te aceitam. Isso significa que muitas vezes você não valoriza, talvez, como você deve valorizar os seus pastores.
Pastor Jerry estava aqui. Nós, uau, que unção, tremendo. Mas talvez todos os americanos que vêm aqui domingo às 9 da manhã, domingo às 11 da manhã na igreja dele, já se acostumaram. Como ele fala, com a unção. E era isso que Jesus estava dizendo ali para eles. Vocês estão esperando que eu faça milagres, que eu faça cura, mas vocês não fizeram o que deveriam ser feito. Vocês não ouviram o que deveriam ter ouvido. Por que vocês não cuidaram dos pobres, das viúvas? E eles começaram o quê? Da admiração, eles foram para o nível do quê? Eu quero matar você. Foi o que aconteceu. Volte para mim, por favor, o versículo 29. Levantaram-se e expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina. Ou seja, sobre a qual fora construída a cidade. Assim de atirá-lo precipício abaixo. Colina, altíssimo. E eles levaram o nosso Jesus, querido. Próprio sangue de Jesus queriam matá-lo. Não foi necessário nem esperar ali a crucificação. O povo já queria matar ali. Ali já começou a perseguição contra Jesus. E aí o próximo versículo, Jesus 30. Mas Jesus passou por entre eles, ou seja, Jesus conseguiu fugir e retirou-se daquele lugar. E continuou a missão aonde ele deveria pregar em outras cidades, em outros lugares. Quando você estuda a Bíblia, você entende tudo isso. Agora vocês podem me perguntar, pastora, mas o que tem a ver com a palavra do Pastor Jerry? Tem tudo a ver. Porque o Senhor aqui, ele poderia ter ficado tão chateado, tão triste, e ter falado, eu não vou mais pregar. Ou questionado o próprio Deus naquele momento. Por que o Senhor me escolheu, Senhor? Por que eu não sou bem-vindo na minha própria terra? Por que eles não me aceitaram neste lugar? Jesus, ele não perdeu o foco. Jesus não perdeu a autoridade, a unção, porque ele sabia quem ele era no mundo espiritual. Ele sabia a autoridade que Deus te entregou a ele, que ele era o próprio Deus. E eu estou trazendo isso aqui hoje, queridos, porque nós estamos vivendo num tempo das igrejas que nós estamos nos conformando com tudo. Nós estamos conformando com tudo que é colocado. Você não lê as escrituras, então se alguém chega aqui e prega qualquer coisa, você diz amém, aleluia, glória a Deus. Porque vocês não estão lendo as escrituras. E até quando nós iremos ficar assim como igreja? Até quando nós iremos aceitar e dizer amém? Porque a preguiça, porque não nos posicionarmos no nosso chamado. Não necessariamente você precisa ser pastor, pastora, ministro da palavra, ter uma boa oratória. O Senhor quer te usar hoje. E o pastor Jerry disse aqui, você crê em milagres? Você já fez você já ressuscitou um morto? Um morto? Por que nós não ressuscitamos mortos? Porque nós não cremos o suficiente nessa autoridade, nesta graça, nesta fé que o Senhor nos entregou. E como que eu acredito, pastora? Como que eu sei, pastora, quando você entende quem você é? Existem dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Aquele que nasceu para isso. Existem pessoas que têm o dom. Nasceu para ser levita, nasceu para adorar, nasceu para pregar, nasceu para expulsar demônios. E existe aquele que aprende. Eu não sei qual que é o nível que você está. Independente de como você entrou por a igreja, pela igreja que você se converteu. Se existe hoje alguém aqui que ainda não está convertido, você vai se converter em nome de Jesus, amém? Independente da igreja que você colocou a planta dos seus pés pela primeira vez. Independente se você nasceu ou não no lar cristão. O Senhor, Ele é capaz de te usar com uma grande autoridade. Mas sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos deixando de usar os nossos dons e os nossos talentos na casa do Senhor? Ou deixando de pregar a verdade, porque esta é a verdade. Esta é a palavra que nos cura, que nos santifica, que nos restaura. Nós estamos deixando para viver as coisas momentâneas dessa terra.
para viver os nossos prazeres momentâneos. Quantas vezes você faz o culto na sua casa? Ah, pastora, mas minha família não é crente. Comece por você. Comece por você. Será que na sua casa você tem um espaço que você ora? Que você se ajoelha ali, chamando a existência de Deus? Ou você, como o pastor Jerry disse, só espera o outro domingo chegar. E quando dá domingo, no caso aqui de Michigan, o culto acaba 7, 7h15. Às vezes, quando passa um pouquinho, né? Já não vê a hora de ir embora. É normal, porque a gente tem os nossos compromissos. Mas na segunda-feira, você precisa continuar mergulhando nesse amor. Você precisa continuar com a mesma autoridade, com a mesma unção. O Senhor, Ele derrama autoridade para todos aqueles que estão com o coração dispostos. Jesus, quando percebeu que aquilo que eles estavam fazendo, querendo o matá-lo, Jesus pegou, conseguiu fugir e continuou o seu propósito. Às vezes, vão existir pessoas no teu caminho que vão querer tirar você do foco, que vão querer tirar você da missão, do propósito, da sua unção. Você tem que ter discernimento espiritual para saber até onde você pode ir com cada pessoa. Não tem como, algumas vezes, você ficar jogando pérola aos porcos, como a palavra de Deus diz, se pessoas já não querem mais ouvir, já não querem saber. Basta o quê? Você vai dobrar o teu joelho e continuar orando por ele. Você vai dobrar o teu joelho e continuar orando por ela. Amém, igreja? Quantas vezes você parou o teu propósito porque alguém chegou e falou para você que não era o momento de você estar fazendo algo? Ou você não canta bem? Ou você não prega bem? Ou você não... sei lá, o que o Senhor pediu para você fazer? Quantas vezes você paralisou o seu chamado, a tua unção, por uma decepção, por algo? Ou por muitas vezes você achar que Deus não está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Mas se nós queremos o ano aceitável do Senhor, nós precisamos nos perguntar, será que Deus está me aceitando? Será que realmente eu serei salvo? Será que realmente eu estou abandonando o meu velho homem, aquele meu pecado que tem me assolado, que tem me acusado? Será que eu realmente estou com as minhas vestes limpas, as minhas mãos santificadas para ser salvo? Às vezes nós queremos tanto, o ano aceitável do Senhor, né? O jubileu, né? O pastor Ari falou sobre o jubileu, glória a Deus. E aquela época, que o pastor Ari falou, todas as dívidas deles eram perdoadas. Então, se a pessoa estava endividada, comprou um terreno, não conseguiu pagar, era perdoado no ano do jubileu. Só que hoje a gente não vive mais isso. E a nossa dívida pode ser o nosso pecado. A nossa dívida pode ser a nossa falta de perdão. A nossa dívida pode ser o nosso conformismo. A nossa dívida pode ser a nossa falta de compaixão. A nossa dívida pode ser a nossa prepotência, a nossa arrogância. Eu cheguei aqui na igreja depois do almoço. Sabe quem estava me esperando na porta? Pastor Jerry. E aí ele disse, olá, Ana. E eu, olá, Pastor Jerry. Aí ele me disse, para onde eu vou? Aí eu falei, a igreja é sua, Pastor Jerry. Aquilo me veio no meu coração. Que humildade. Ele me deixou como anfitriã da própria casa dele. E às vezes a gente tem tão pouquinho, né? Uma unçãozinha e a gente se acha tanto. Tome cuidado. Porque o Senhor usa aqueles que têm o coração humilde, os mansos e humildes de coração. Aquele que você não dá nada. Aquele que está sentadinho ali, talvez orando, que você fala, nossa, mas não dá nenhum glória a Deus, um aleluia tão alto, oh meu Deus. Mas aquele ali é que pode fazer coisas grandiosas. E eu fiquei admirada.
como ele me recepcionou. E eu falei, ele, para onde eu vou? Eu falei, Pastor Jerry, é a sua casa, a sua igreja, onde o senhor quiser ficar, eu que tenho que te seguir. Porque eu que tenho que aprender muito contigo. O meu marido, que é o pastor da igreja brasileira, que tem que aprender muito contigo. Qual é a mensagem que você tem deixado para as pessoas que têm te conhecido? Qual é a mensagem quando as pessoas te encontram pela primeira vez? Aquele ditado popular que diz, a primeira impressão é aquela que fica. Qual é a primeira impressão que as pessoas têm quando te olham, quando te vê, quando está do teu lado, quando está trabalhando com você, quando você está fora da igreja? Qual é a impressão que você tem dado? Será que você tem conquistado, ganhado as vidas para Jesus? Será que você está sendo como a pastora Aline, ela fazendo o cabelo das mulheres, a discípula dela? Já profetizo que você é discípula, amém? Que está aqui. E ela falou assim para mim, olha, eu estou pouco tempo na igreja. Eu falei, você já é da Sara Atlanta, em nome de Jesus. Eu falei, onde você conhece a pastora Aline? E ela, eu esqueci seu nome, querido. Simone. Ah, ela faz o meu cabelo. Eu falei, por isso você está com esse cabelo lindo, né? E eu falei, não desgruda dela. Cola na tua pastora. E ela falou assim, aí ela chamou a pastora de Lilian. Né, Lilian? Aí eu estou chamando ela de Lilian porque ela é minha amiga. Eu falei, não tem problema. Se você já chama ela de Lilian, porque você tem intimidade com ela. Você caminha com ela. Quantas vezes a pastora deve estar ali escovando os cabelos e profetizando na vida daquelas mulheres? Senhor, que um dia elas possam chegar a Ti, que um dia elas possam Te aceitar. E como tem sido o seu exemplo dentro do seu trabalho? Quantas vidas para Jesus você já ganhou este ano? Nós já estamos indo praticamente para abril. Páscoa já vai ser dia 31. Quantas vidas você já ganhou para Jesus este ano? Quantas almas você tirou ali da mão de Satanás? Às vezes, nós estamos entrando no nível de conformismo, que tudo está bom. Eu estando domingo na igreja, já estou fazendo um favor para os pastores. Mas o Senhor quer te ensinar, primeiramente, a você ser servo. Se o seu pastor falou, vem aqui na igreja, me ajude a limpar isso, me ajude a fazer aquilo, organize isso. Você primeiro, antes de crescer, você precisa aprender a ser servo. E mesmo quando houver o teu crescimento, vamos aprender hoje, como eu aprendi com o pastor Jerry. Seja humilde. Sirva, abra a porta, seja aquele que vai ser o anfitrião da festa. E não aquele que busca aplausos, aquele que quer realmente só o ego, inflamar o seu ego, porque é isso, é aquilo. Não. Nós não podemos ser o mesmo. Nós não podemos aceitar que a nossa unção seja a mesma todos os anos. Todos os anos nós temos um tema, porque todos os anos o Senhor trabalha de forma sobrenatural nas nossas vidas, de formas diferentes. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 32 anos para 33. Hoje eu já estou com 40, vou fazer mês que vem 42 anos. Eu não sou a mesma quando eu cheguei aqui. Talvez quando você me conheceu lá em Atlanta, em 2016, 2015, quando foi a nossa consagração de pastores, você não vai me ver mais como aquela menina que chegou aqui nos Estados Unidos. Por quê? A unção de Deus, a partir do momento que o Senhor me chamou para pastorear uma igreja, abaixo, obviamente, do meu marido, eu não me torno mais a mesma. Eu falei, se eu vou ser pastora, eu vou ser uma pastora de verdade. Eu vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou ligar para as minhas ovelhas. Eu vou fazer projeto de mulheres. E eu faço esse projeto de mulheres. Às vezes elas estão meio, né, Érica? Ô, Glória! E nós estamos agora na gravação dos áudios. A Érica, minha discípula, falou, pastora, vamos gravar os áudios, pastora. É isso, é aquilo. E eu falei, vamos gravar os áudios. Vamos fazer as coisas. Porque não importa onde esse áudio vai chegar. Não importa se vão vir pessoas para mim, chegam ou não. Mas se uma vida que ouviu o áudio foi tocada, foi transformada, o céu está em festa. Amém? Deus tem mais, igreja. Deus tem mais para te entregar. Antes de eu continuar, eu quero te contar uma história. Por que eu sou a pastora conhecida muito, que eu gosto de libertação.
expulsar demônios. A minha história começa da seguinte maneira: com 6 anos de idade, na igreja do meu avô. Meu avô era pastor. Era uma igreja muito tradicional. E o meu avô, ele jejuava praticamente todos os dias, se não todos os dias. E quando ele entrava na igreja, as pessoas que estavam manifestas, logo que ele pisava na igreja, sem ele colocar as mãos, sem ele orar, já manifestavam, já caíam. E eu, nesse momento, eu estava com 6 anos, porque quando meu avô faleceu, eu estava com 7 anos. Eu olhei aquela cena, e aí eles tiravam, as diaconisas da igreja tiravam todas as crianças, e eu falei para minha mãe, eu quero ficar com 6 anos, eu quero ver. E aí o meu avô falou, deixa ela ficar, deixa ela ver. Porque se ela está pedindo algo, o Senhor vai fazer na vida dela. E eu comecei a ver ali como eles expulsavam. Eu lembro disso aqui até hoje. Como eles oravam. Como era... Para mim, uma criança olhando para aquilo era feio, era estranho. E os anos se passaram. Uma noite, eu ainda era criança, eu estava deitada. E eu pude sentir uma mão aqui, tentando me calar. E eu lembrei que eles expulsavam o demônio falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, sai. E eu, criancinha, deitada na cama, eu comecei em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, sai. E aquilo passou. E eu corri para o quarto dos meus pais. Os anos se passaram. E logo, na época, meus pais conversaram comigo sobre, mas os anos se passaram. E eu fui criada na igreja do Nazareno, uma igreja abençoada. Mas com meu 17 para 18 anos, eu já estava assim, meu Deus, será que Deus é só isso? Não é possível. Não é possível. Eu não estou aqui falando mal das igrejas. Cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem a sua maneira. Mas essa fase que eu estava com 17 para 18 anos, eu queria sentir mais. Eu já sabia tudo que ia acontecer no culto. Abri o inário, fecha o inário, vamos cantar um hino da página, né? Aí a pastora ia lá, falava, sei o quê. Aí eu estava um dia lá no culto, aí eu falando comigo. Na verdade, eu cheguei em casa e aí eu falei comigo. Falei, não é possível, Senhor, que o Senhor é só isso. E eu falei, não é possível, eu quero mais. Eu quero entender mais de Ti. E foi no momento em que eu estava na faculdade, uma amiga me convidou para ir na Sara. E naquela época a igreja do Nazareno não fazia o trabalho com os jovens. E a Sara, nossa terra, foi muito conhecida, né, por fazer o trabalho com os jovens, que era a rede de jovens. A mesma época que a bispa Priscila comentou, 2002. Eu entrei na Sara em 2002 e comecei também a abrir a célula, foi tudo muito rápido. Só que quando eu entrei na Sara, de São Caetano, na época, eu coloquei os meus pés e eu vi o Espírito Santo de Deus falando assim, é aqui o seu lugar. Aí eu falei, o quê? Eu achei a igreja muito estranha. Porque eu vim de uma igreja tradicional. E aí eu vi aqueles jovens gritando, pulando, uma mulher pregando. Não existia isso na igreja que eu vim. Eram só homens que pregavam. E aí eu falei, gente, que igreja estranha. Mas ao mesmo tempo eu gostei, né? Porque eu era jovem. E eu falei, uau! E aí a minha primeira líder, chamada Rose, ela foi pregar naquela noite. Uma mulher incrível, tão doce, tão carinhosa. Eu falei, isso é fake, né? Não é possível que exista alguém assim. Só que, por mais que eu fui criada no Evangelho, eu não entendia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus ainda não estava habitado dentro de mim. Eu achava que eu conhecia Jesus. Eu achava que eu andava com Jesus. E aí logo quando eu cheguei, estava tendo na época, chamava-se Encontro com Deus, né, bichos? Encontro com Deus. Não era revisão de vidas. E aí a minha líder falou, Ana, vai ter um encontro com Deus, semana que vem. Você veio de uma outra igreja, mas se você quer. Eu falei, faz parte da doutrina? Eu vou.
E lá vou eu para o encontro com Deus. Peguei minha malinha e fui, nem sabia para onde eu estava indo. Cheguei lá, só mulheres ministrando no meu revisão de vidas. E aí eu falei, uau, que é isso? O que Deus tem para mim neste lugar? E cada mulher que subia era fogo de Deus que ia sendo derramado. E cada mulher que pregava era o mover de Deus sendo derramado. E eu fui batizada com o Espírito Santo no meu revisão de vidas. Amém? E ali eu entendi o que era caminhar com Jesus. O que era estar com Jesus. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque não existe tempo de igreja. Não é porque você nasceu num lar cristão, ou que você é neto de pastor, filho de pastores, que você conhece a Jesus. A intimidade é que nos atrai a Jesus. A obediência é que atrai o Espírito Santo dentro de nós. E se você quer ser aceito por Jesus, vamos ler então as escrituras dele, o que diz. Lá em Provérbios 15:9 diz assim: o caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas Ele ama aquele que segue a justiça. Mateus 7:23 diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui a palavra do Senhor está clara, que quando você não se entrega totalmente a Jesus, você pode sim perder a sua salvação, querido. A minha palavra quer fazer você refletir a tua salvação. Como anda a tua salvação? Nós estamos aqui na atmosfera com o pastor Jerry, que se Jesus voltasse aqui, nesse momento, eu creio que todos nós iríamos subir, amém? Amém? Mas o que realmente vai te trazer a salvação? O que realmente traz a transformação na tua vida, na tua história? É, primeiro, a habitação do Espírito Santo de Deus. Segundo, como eu preguei recentemente para as mulheres, os frutos do Espírito. Quem tem Jesus verdadeiramente não se comporta como o mundo. O amor, a bondade, a compaixão, a mansidão, são os frutos do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos ter um ano aceitável, nós precisamos primeiramente entregar o nosso coração a Ele, pedir perdão aos nossos pecados, para que a presença do Espírito Santo venha com uma porção dobrada sobre as nossas vidas, e você começa a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar com as pessoas, porque os frutos do Espírito estão sobre a tua vida. E o Senhor vai transformando a tua casa, a tua família. As pessoas vão chegando até Jesus, porque essas pessoas estão vendo em você graça, estão vendo em você autoridade, estão vendo em você capacitação, um brilho sobrenatural, que eles querem isso para eles. E eu quero caminhar contigo. Quando você começa a ser usado pelo Senhor, as vidas começam a ser atraídas por você. O pastor Jerry pregando aqui, por que houve este mover? Porque com certeza ele é um homem de oração, é um homem de jejum, é um homem que intercede, é um homem que se preparou para estar aqui, é um homem que está conectado com Deus 24 horas. Por que os demônios caíam quando meu avô passava pela igreja? Porque havia santificação, havia santidade. Havia unção, havia sacrifício, havia amor pelas vidas. E é isso que as igrejas estão se perdendo. Às vezes as pessoas estão do lado uma das outras, mas não se amam. Não conseguem entender a dor. Não conseguem entender o processo. Quantas vezes o seu irmão passa por um problema e você diz, eu vou orar por você, e você não ora nada. Mentira! Quantas vezes nós vamos viver num mundo fingindo aquilo que não somos?
Hoje é lindo abrir aquele Instagram, né? Eu amo Instagram. Só vejo coisas bonitas, passarinho voando. Mas eu quero te dizer que aquilo que você está colocando no seu Instagram é aquilo que você tem que viver todos os dias da sua vida. Não abre legalidade no mundo espiritual. Se você não quer perder a sua salvação, não ser acusado pelo inimigo, seja verdadeiro. Procure o seu líder, procure o seu pastor. Fale a verdade. Comece a deixar, a tirar. Para que a gente quer ficar fazendo bonito para os outros? Se para Jesus, que é o principal, nós estamos deixando Ele para glorificar o homem na terra. Para que nós queremos postar coisas tão maravilhosas, se dentro da nossa casa talvez não é isso que nós estamos vivendo? Cuide primeiro do seu lar. Cuide primeiro daqueles que estão ali. Nós imaginamos às vezes ganhar almas, ganhar vidas, multidões, né? Mas às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o seu cônjuge, o seu namorado, sei lá quem está pertinho de você, está perdendo a salvação. Ah, mas meus pais estão lá no Brasil, pastora. Use a tecnologia para converter as vidas. Use o seu tempo para colocar o seu joelho de oração e declarar dia após dia pelo nome daquela pessoa da tua família que ainda não se converteu. Amém, igreja? Me diga o meu tempo, em nome de Jesus. Amém? Os próximos versículos, eu vou ler aqui rapidinho. 1 Coríntios, vamos voltar. Salmos 45:7. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, né? Que a terra estremeça. Nós cantamos muito isso. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O que é iniquidade? O que tem sido a iniquidade? O seu pecado, a sua raiva, a injustiça. Começa a refletir e falar: Deus, eu retiro de mim tudo que tenha me afastado da tua presença. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Qual tem sido a porta que você tem entrado? A larga ou a estreita? Que há sacrifício, que há reverência, que há temor a Deus. Não é medo de Deus, é temor a Deus. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém, igreja? Apocalipse 2:4-5 diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependeste, e praticais as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E por último, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso dele. Amém? Coloca só mais um, Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu,
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, igreja? A reflexão dessa palavra é que nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Você caiu? Você caiu? Confessa ao Senhor o seu pecado. Se você está preso à depressão, vícios de mentira, prostituição, pornografia, adultério, idolatria. Mas uma vez eu também preguei isso para as mulheres, idolatria não é somente imagens. Idolatria pode ser o seu filho, pode ser o dinheiro, só fala de dinheiro, 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 dinheiro. Idolatria pode ser tudo aquilo que te afasta da glória e da presença de Deus e que rouba a tua salvação. Comece a refletir, se eu quero ter um ano aceitável do Senhor, eu preciso primeiro, voltando ao início da minha palavra, entender, será que eu sou aceito por Jesus? Será que eu sou aceito por Deus? Será que realmente o Senhor me encontrou e eu encontrei a Ele? Ou eu só estou simplesmente sentado num banco da igreja religiosamente? Todas as sextas, ou todos os sábados, ou todos os domingos eu estou ali. Ou eu realmente saio da minha casa para preparar o culto junto com os meus pastores. E quando você chega para a igreja, já saindo da sua casa preparado, querido, não há nada que o Senhor não possa fazer neste culto. O inferno estremece. Esta celebração, e eu profetizo em nome de Jesus, que todas as conferências que tivermos aqui na América, será poder vindo do alto, do trono de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Você não irá falar da mesma forma que você falava. Você não irá pregar da mesma forma que você pregava. Você não irá cantar da mesma forma que você cantava. Todos os anos o Senhor derrama uma nova unção, uma nova autoridade. Sabe quem tem que ser você, homem e mulher de Deus? Aquele que o diabo foge. Não aquele que o diabo atormenta. Se o diabo está te atormentando, é porque existe ainda brechas em sua vida que precisam ser fechadas, canceladas. Eu falo muito isso para a minha igreja. Eu não quero uma igreja lotada, fervenda, que, ai meu Deus, que bonito, pastor Rodrigo, pastora Ana, bababá, lá de Michigan, são os bambabã. Não. Quero pessoas que sejam salvas. Pode aplaudir o Senhor. Se eu tiver apenas 20 discípulos nessa igreja, mas os meus 20 discípulos subiram aos céus, eu cumprir a minha missão nessa terra. Amém? Porque não são quantidades de pessoas, mas pessoas que você realmente está levando para jejuar, para se purificar, para ter realmente uma vida santa. Não vos conformeis com este mundo, com o padrão deste mundo. Nós não podemos trazer o mundo para a igreja e achar que tudo é natural, que tudo é isso. Eu não tenho nenhum problema para falar com as pessoas, os meus discípulos, sabe? Às vezes eu sou casca grossa, que às vezes eu até falo, meu Deus, acho que eu peguei pesado. Mas sabe por quê? Porque quando nós falamos a verdade é a transformação. E quando nós ficamos só bajulando as pessoas, e na nossa mente não é aquilo que nós queremos falar. Nós pensamos uma coisa e falamos outra. Às vezes a pessoa está horrível e você fala, você está bonita. Você está mentindo. Gastão. Uhul! Você tem que ser verdadeiro. Saiba somente como você coloca as suas palavras. Amém? Você, para falar a verdade, não precisa ser grosso, arrogante, prepotente. Você usa o seu intelecto que Deus te deu. E você vai falar para a pessoa de uma maneira que ela vai compreender o que você disse. E se Deus está falando para você falar, não tenha medo de falar. Se Deus está falando para você corrigir, talvez, corrigir, que eu digo,
Conduzir, essa palavra melhor. Conduzir o seu discípulo, conduzir alguém que está caminhando com você. Se Deus está pedindo, não tenha medo. Porque vai doer. Às vezes vai chorar. Às vezes vai querendo ir embora. Mas se vem de Deus, essa pessoa vai compreender aonde você quer chegar. Amém? Não tenha medo de se posicionar no seu bairro, na sua cidade. Michigan, chegou o tempo. Não tenha medo de andar com o povo de Deus. Quando eu cheguei neste país, eu não falava. Falava, né, gente? Não falava o idioma inglês. Cheguei muda. Só sorria. E o meu marido já falava, ô bênção. E eu tinha que acompanhá-lo, bispa. E aí eu recebi os americanos na minha casa, porque o meu marido abençoado teve uma ideia. Vou fazer uma célula americana. E eu, ô glórias. E eu abri a porta da minha casa para os americanos, só sorrindo. Anotava as frases que eu iria falar. Falava tudo fora do contexto. Ninguém entendia nada. E meu marido falava, nossa, nada a ver isso que você falou. Ai, que ótimo. Meu Deus. E aí, mesmo assim, eu começava a falar, eu mandava mensagem, eu começava a ouvir música em inglês, eu vou pegar esse trecho e eu vou enviar, eu vou ler a palavra. E o Senhor foi me capacitando. Mas eu poderia ter falado, não, meu Deus, eu não vou conseguir. Senhor, não vai dar certo. Senhor, eu tenho medo. Todos nós iremos passar por situações nas nossas vidas, queridos, que vai trazer uma paralisação, um receio. Mas você não pode deixar este medo te dominar. Porque se você não fizer, como Deus vai te colocar em lugares altos? Se você não fizer, se você não abrir os teus lábios, como Deus irá te usar? Como Deus vai te levar para um outro nível se você não abre oportunidades? Eu disse isso para as minhas discípulas, é uma pena que todas não toparam gravar os áudios. Mas como que você vai aprender a pregar se você está com a sua boca fechada? Amém? Se a sua líder te desafiar, não tenha medo. Eu recebi um áudio de uma das minhas discípulas, tão lindo, que eu falei, uau, de todas elas, mas ela em específico, porque ela estava numa semana com a filhinha doente, e naquele áudio eu pude sentir a dor dela, mas ela aceitou o desafio em fazer, em meio ao choro, em meio à dor, em meio às decepções, mas a palavra de Deus tem que ser proclamada independente da circunstância que você está vivendo na sua vida. Se você está com alguém enfermo, como estou com a minha mãe que teve câncer, graças a Deus já foi curada, amém? Está no último estágio, falta um mês para terminar a quimioterapia dela. E eu fui, para finalizar, eu fui para o Brasil o ano passado, na cirurgia, que ela teve que fazer uma cirurgia antes de começar a quimio. E eu nunca imaginei que eu iria estar cuidando da minha mãe dentro do hospital. E quando eu cheguei lá naquele hospital, que a enfermeira disse assim para mim, você que vai ter que limpá-la. Você que vai ter que ajudá-la a dar banho. E quando eu estava ali com a minha mãe naquela situação, veio um amor. Não só porque ela é minha mãe, mas algo divino, de Deus. Que eu só agradeci a Deus, obrigada pela oportunidade que eu estou aqui com a minha mãe. Porque o meu voo chegou bem no dia da cirurgia da minha mãe. E eu fui no avião só orando. Eu não dormi. Orando o voo todo, pedindo para que quando eu chegasse ali, a minha mãe estivesse viva. Falei, Deus, tenha misericórdia, que eu encontre a minha mãe viva. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Então, quando eu estava ali no hospital com a minha mãe, eu só agradeci. Eu falei, obrigada, Jesus, porque eu estou aqui cuidando da minha mãe. E o Senhor foi transformando, o Senhor foi dando graça para minha mãe, dando força para minha mãe, dando vitória para minha mãe. E ela está firme. Eu não
questionei o Senhor. Eu não murmurei. Eu já visualizava a cura da minha mãe. No hospital, minha família é cristã. Oramos, intercedemos. As igrejas orando por ela. A igreja de Mística, igrejas do Brasil, a igreja dela. Todo mundo intercedendo. E eu vi minha mãe estava muito magrinha. Muito magra. E eu comecei a profetizar cura. 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 Só que a minha mãe tem algo diferenciado. Ela é uma mulher de fé. De muita fé. E ela, indo para a quimioterapia dela, ela chegava ali nas vidas no hospital. Vai dar tudo certo. E ela passando pelo mesmo processo. E ela chegava para as mulheres e homens que estavam ali também passando pelo processo da quimio, o remédio. Gente, só quem sabe, quem conviveu com alguém que teve câncer sabe como que funciona. E ela falando, Jesus vai te curar. Jesus vai te restaurar. Jesus vai te libertar. Levanta e anda. E eu falava, mãe, mas como que a senhora tem força de levar uma palavra enquanto a senhora está passando pela mesma dor, pelo mesmo processo? Querida, eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus te chama para algo, não se covarde. Quando Deus te chama para algo, continue, prevaleça. Não feche os teus lábios, não feche a tua boca. Mesmo na enfermidade, mesmo nas decepções, mesmo no abandono, mesmo no sofrimento, muitos vão te abandonar na caminhada, muitos não vão te valorizar, mas você não está fazendo nada para os homens, você sempre fez e fará para Jesus Cristo, o Senhor. Se coloque em pé, igreja.